todo mundo vendo minha tela aí, gente? Sim. Tranquilo aí? Sim, professor. Sim, professor. Então, olha só, pessoal. Só para a gente continuar aqui, só vocês têm aparecido nas aulas mesmo? Só, professor, a maioria das vezes. A galera, mas vocês têm contato com o pessoal? O que está acontecendo? Tem um grupo com todo mundo da sala, mas ninguém se manifesta. Entendi. Então vocês não sabem por que a galera não está aparecendo, né? Não. O pessoal não conversa no grupo nem para tirar dúvida. É simplesmente para link, praticamente, o grupo. Porque ninguém dá sinal de vida. Pô, que pena, gente. Bom, então vamos lá, galera. Na semana passada, a gente falou sobre estrutura viral, né? E fizemos a correção daquele material que eu enviei para vocês. Inclusive, eu não lembro se eu já postei, estou na dúvida aqui. Eu vou postar a lista com as correções, para quem não estava no dia aqui, beleza? E a gente vem para o segundo grupo aí de seres, que são as bactérias. Belezinha? Falamos do vírus, hoje a gente vai falar das bactérias. Então, o que nós sabemos sobre as bactérias já, pessoal? Primeiro, todas as bactérias são unicelulares. Isso. E são procariontes. Ou seja, tem aquela célulazinha mais simples, né? E são os únicos. O grupo das bactérias são os únicos organismos com esse tipo de célula. Todos os outros seres celulares, né, que vírus não tem célula, apresenta aí uma estrutura celular eucariota, né, e não procarionte. Nós vimos numa dessas aulas aí como é que era uma célula procariota. Aí eu vou colocar aqui uma célula procariota. Vamos pegar uma figura que fica mais rápido. Vou pegar aqui uma célula bacteriana. Beleza. Maiorzinha. Eu queria com a cápsula. Bom, então olha só. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então olha só, galera. Quando a gente olha aqui, o que a gente vai encontrar assim, de importante em relação à estrutura da célula? Então, primeiro, reparem que o DNA, ele está espalhado no citoplasma. Ele está disperso. Ele está disperso no citoplasma. Alguém quer falar? Ele está disperso no citoplasma, o que caracteriza uma célula procariota, beleza? Ele tem uma membrana igual qualquer célula. Essa membrana ela é formada de lipídios associados a proteínas. Então, ele tem uma constituição lipoproteica. Beleza? Tem uma constituição lipoproteica e tem uma parede celular. Essa parede celular ela é composta de peptídeo glicano, que é um composto formado de proteína e açúcares. Mas a gente não precisa saber a composição, não. A gente precisa saber que tem uma parede celular. Beleza? E a parede celular, pessoal, ela sempre vai ter uma função
estrutural. Fazendo aí uma analogia, seria como se fosse o esqueleto da célula, vamos botar assim, beleza? E aí, é importante salientar esse detalhe aqui, porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que um dos tipos de antibiótico atua e tem a ver diretamente com a parede celular, beleza? Depois eu vou explicar isso para vocês. Bom, as bactérias normalmente têm flagelos, um ou mais, e o flagelo, galera, vai servir para quê? Para que vai servir um flagelo numa bactéria? Não sei, professor. O flagelo, ele funciona como se fosse um remo, beleza? Então, ele está relacionado com locomoção na bactéria, para se deslocar de um ponto ao outro, tá? E algumas bactérias, não são todas, beleza? Elas possuem cápsula. Aqui, galera, tem uma coisa bem importante, tá? Não é obrigatório ter cápsula, beleza? Não é obrigatório ter. Mas é interessante é que a cápsula que promove patogenicidade para a bactéria. Vou botar assim, ó. Promove patogenicidade. Ou seja, quando a bactéria ela tem cápsula, é mais difícil para o nosso sistema imune dar conta dela. Então, como é mais difícil para o nosso sistema imune dar conta dela, ela causa doença com mais facilidade. Então, toda vez que uma bactéria tem cápsula, a chance dela me causar uma doença é maior do que uma bactéria que não tem. Ok? Porque no caso ela é mais resistente, porque ela tá protegida, né? Na verdade, não é bem isso, não. Na verdade, é porque o nosso sistema imune... Porra! Vai começar tudo de novo, gente, será? Então, porque o nosso sistema imune, ele precisa entrar em contato com a parede celular da bactéria para identificá-la como algo estranho e destruí-la. Essa cápsula, ela impede que o meu sistema imune a reconheça. Não é que impede, dificulta. Ela dificulta que o meu sistema imune a reconheça. E se o nosso sistema imune não reconhece a bactéria como algo estranho, aí você não gera nenhum tipo de defesa para ele. Então, você deixa a bactéria livre, a bactéria começa a se multiplicar. E à medida que ela começa a se multiplicar, aí você começa a sentir os sintomas. Que o que vai causar a doença não é uma bactéria, é um monte, né? Então, como a bactéria encapsulada é a bactéria mais difícil de meu corpo me defender contra ela, ela causa doenças com mais facilidade. Vamos botar até isso aqui, ó. Então, causa doenças mais facilmente, porque, de certa forma, dificulta a ação do nosso sistema imune. Ficou entendido, cara? Entendi. Desculpa, é porque eu não consigo ver aqui. Quem que tá falando? É o Vitor? Vitor. Beleza, Vitor. Ficou claro aí? Ficou, entendi. Eu falei, mas é como se fosse mesmo uma proteção, né? Porque o corpo não Sim. consegue identificar. Sim. Nesse sentido, sim. Mas é porque quando a gente fala proteção, dá aquela impressão que assim, uma camada mais protege, sacou? Mas protege no sentido de dificultar a atuação do meu sistema imune. Ah, entendi. No caso, eu realmente estava imaginando que fosse uma camada a mais. Então, essa camada Como se fosse não existe. isso aí. Não é pelo fato de ser uma camada mais protetora, como se fosse uma armadura, não é isso. É como se fosse um esconderijo. Aí, Entendi. se ela se esconde, vamos dizer assim, se a cápsula esconde, aí meu sistema imune não consegue enxergá-la. Como se fosse uma capa.
Ah, se esconde. Entendi, entendi. Isso aí. A lógica é essa aí. Beleza? Então, dificulta a atuação do sistema imune. Então, é relevante se a bactéria tem ou não uma cápsula, tá certo? Beleza. Esses organismos, eles podem ser livres, que é a maioria, né, que vive aí na natureza, vamos dizer assim. Eles podem ser simbiontes, que são aquelas bactérias que vivem juntamente com outros organismos, inclusive a gente, né? Inclusive a gente. Por exemplo, que bactérias que vivem com a gente que nos fazem bem? Sei não. A nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal é basicamente bacteriana. E essas bactérias no nosso intestino, elas são beneficiadas, mas nós também somos, né? Ou essas bactérias podem ser parasitas. E aí, no caso de serem parasitas, obviamente, elas vão causar doenças, né? Elas serão patogênicas. Algo patogênico é algo que causa doença, beleza? Mas o que a gente pode pensar aqui? Essas bactérias, elas podem ser aeróbias, ou seja, elas podem fazer uso do oxigênio, ou elas também podem ser anaeróbias. E nesse caso aqui, galera, o oxigênio mata a bactéria. E isso explica, por exemplo, como que a água oxigenada funciona. Vocês sabem como que a água oxigenada funciona? Quando você passa a oxigenada machucadinho, não aparece um monte de bolha? Sim. Então, aquelas bolhas são bolhas de gás oxigênio. E a ideia é justamente o quê? A ideia é matar qualquer bactéria anaeróbia que esteja ali presente no machucado me contaminando, tá? Então, as bactérias anaeróbias, essas morrem. Quais são as bactérias mais potentes? Como assim, mais potentes? Entre as duas que você falou, qual é a pior? Não tem. Assim, em Não tem. relação à doença, as anaeróbias. Em relação a doenças anaeróbias. Até porque se ela vai entrar em você, dentro de você não tem muito oxigênio, né? Para que ela possa usar. Então, de forma geral, as mais perigosas seriam os anaeróbios. Se aí você está me perguntando. Entendi, era isso mesmo. Beleza aí. Essas bactérias se reproduzem muito rapidamente. Então, ó, a reprodução, ela é uma reprodução do tipo assexuada. Pessoal, quando eu falo em reprodução assexuada, o que isso exatamente quer dizer? Lembrando que a gente já discutiu isso aqui em outro momento, né? Ela se multiplica sozinha, não precisa de um... Ela não precisa de outro indivíduo e ela gera uma cópia dela, é como se fosse um processo de clonagem, tá? Esse processo, ele é chamado de cisciparidade, que é um nome melhor, vamos dizer assim, mas ela também pode ser chamada de bipartição, ou ainda ela pode ser chamada de divisão binária. Ela pode... Qualquer um dos três termos estaria correto, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, o que a bactéria faz? Ela simplesmente
se divide. Então, eu tenho lá uma bactéria. Essa bactéria tem aqui o DNA dela, que é um DNA circular, né? Que é típico de células bacterianas. Então, tá aqui. Vamos botar aqui, ó. Isso aqui eu estou representando o DNA circular. Aí, o que essa bactéria vai fazer? Ela vai duplicar seu DNA circular. Então, primeiro passo, ela duplica o seu DNA circular. Aqui. E depois ela simplesmente se divide. Ela se divide, gerando aí duas bactérias filhas idênticas, né? Que o processo de reprodução assexuado, na prática, funciona como se fosse um processo de clonagem. Assim, então, ela produziu duas bactérias filhas idênticas. E esse processo, galera, é um processo bem rápido, tá? Então, isso leva mais ou menos aí, ó, uns 15 minutos para acontecer. Então, por exemplo, você tem agora aí 1 milhão de bactérias, daqui a 15 minutos, 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões, 16 milhões. Então, é um processo de reprodução muito rápido, muito eficiente nesse sentido, beleza? Por isso que quando a gente é contaminado com alguma bactéria que causa doença, ela acaba, os sintomas acabam aparecendo relativamente rápido. Ok? Bom, até aqui alguma perguntinha? Não, tranquilo, professor. Beleza. Em relação à importância, nós podemos citar várias situações aqui. Por exemplo, a maioria das bactérias vive na natureza e é decompositora. Então, a gente pode pensar em bactérias realizando a decomposição da matéria. O que é importante, que permite o quê? Uma reciclagem de nutrientes. Eu achei que era só fungo que fazia isso. Não, fungo e bactéria. E para falar a verdade, como existe mais bactéria do que fungo, bactérias são mais importantes ainda. Beleza? Então promovem uma reciclagem de nutrientes. Existem algumas bactérias importantes no ciclo do nitrogênio. Por exemplo, assim, o nosso maior depósito de oxigênio é a atmosfera. Né? 80% do ar, dá uma lembrada aí, ó. Quando a gente pensa no ar que a gente respira, esse ar é 20% de gás de oxigênio e 80% de gás de nitrogênio. Então, o nosso maior reservatório de nitrogênio está na atmosfera. Só que o problema é o seguinte, esse gás de nitrogênio, ele é um gás que chama de um gás inerte. Então, pegar o gás de nitrogênio, a gente não consegue. Nem a gente, nem animal nenhum, nem planta nenhuma, tá?
por ele ser um gás inerte. Quando você inspira, você enche o pulmão de ar. Aí, óbvio que o nitrogênio vai junto. Só que da mesma forma que o nitrogênio entra no pulmão, ele sai. Porque eu não tenho quem o segure. O oxigênio eu tenho, né? Que é hemoglobina que está lá no sangue e tal. Mas o nitrogênio não. E o nitrogênio, ele é importante porque se você pensar no elemento químico nitrogênio, ele entra na composição dos nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e ele entra na composição das nossas proteínas, que são as moléculas mais, tirando água, né, as moléculas mais abundantes do corpo de um ser vivo qualquer. Então eu preciso muito de nitrogênio, só que ele está na atmosfera de um jeito que eu não posso pegar. Algumas bactérias conseguem pegar. Então, a fixação de gás nitrogênio. E por meio delas, esse nitrogênio fica disponível para outros seres. Deu para entender o raciocínio aqui ou ficou confuso? Mais ou menos, professor. Tem como repetir? Tem, claro. Eu falei o seguinte, por exemplo, o nitrogênio, o elemento químico nitrogênio, ele é muito importante para os seres vivos. E a gente precisa dele em grande quantidade. Vou botar aqui, ó. Muito importante para os seres vivos. Por que ele é muito importante para os seres vivos? Porque ele entra na composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e entra na composição das proteínas. Então, a gente precisa de nitrogênio e precisa em quantidade grande. Só que eu falei o seguinte, a maior parte do nitrogênio do planeta está na atmosfera na forma de gás nitrogênio, que é um gás, gente, que a gente não consegue pegar. Né? Isso que eu estou falando de inerte aqui, animais e as plantas não conseguem pegar. Ué, mas olha a treta, né? Olha a treta. Nós e as plantas não conseguimos pegar, beleza. Só que a gente precisa dele, e aí? E aí eu preciso, né? Nós, por exemplo, obtemos nitrogênio na alimentação. Ora, mas o que a gente come? Não é planta e animal que a gente come? Então, esse nitrogênio, de alguma maneira, chegou nessas plantas e animais, que não conseguem pegar. Então, como é que eles pegaram, né? Se eles não conseguiam pegar? Eles pegaram graças à ação dessas bactérias. Então, essas bactérias pegam esse nitrogênio na atmosfera e permitem, por meio delas, né, que outros seres tenham acesso a esse nitrogênio, que nós não teríamos acesso se dependêssemos do nitrogênio atmosférico. Entendeu, Marcos? Agora eu entendi. Sem as bactérias, a gente não teria nitrogênio disponível. E sem nitrogênio disponível, a gente não estaria aqui agora contando essa historinha. Beleza? Acaba que um depende do outro. A vida é entrelaçada, né? A gente usa bactéria, por exemplo, na indústria de alimentos. Como, por exemplo, laticínios, queijos, iogurtes, coalhadas. Eu preciso da bactéria para produzir. A gente usa bactéria na indústria farmacêutica. Então, por exemplo, nós usamos bactérias para produção de remédios. Vou colocar aqui para ficar completinho.
Ó, produção de queijos, iogurtes, derivados de uma maneira geral, né? E aqui, ó, produção de remédios. As bactérias simbiontes, como eu falei, né? Que nos beneficiam. Então, ó, a gente tem, como exemplo, a flora intestinal. Ó, a flora intestinal, por exemplo, elas nos fornecem vários nutrientes importantes. Por exemplo, assim, ó, a gente consegue vitamina K, vitamina B. Uma das fontes principais é a nossa própria flora intestinal. E também tem, por exemplo, a flora vaginal, que tem, né, no caso feminino, uma importância grande aí em proteger as mulheres, por exemplo, de reduzir a incidência de infecções urinárias, por exemplo, né, ou de outro tipo de infecção. Também é uma flora bacteriana. Mas o que a gente pode citar aqui? Lembrando que a importância não é necessariamente o que ela me faz de bom, né? É a importância de conhecer, beleza? De conhecer. Então, por exemplo, existem várias bactérias que são patogênicas. Bactérias que causam doenças. Quem que pode me dar algum exemplo de doença causada por bactéria? Deixa eu lembrar aqui. Tem 1 milhão de doenças bacterianas, pessoal. Vai lá. Ajudei. Entrou alguém aqui? Gonorreia, Gonorreia, tuberculose, eu acho. tuberculose. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Na verdade, gonorreia, ele tem outro nome, né? O nome certo da gonorreia é blenorragia. Meningite, professor, meningite tem? Pega? Meningite também. Hum, Calma aí. Deixa eu só anotar aqui. Ó, gonorreia. Tuberculose. Aí aqui eu vou colocar logo uma que eu quero falar um negócio. sífilis. Hanseníase. Hanseníase, você não sabe o que que é? Não. É o que a gente chama de lepra. Lepra. Você falou sífilis, né? Sífilis, isso. Sífilis também, é bacteriana. Mais o quê? Vamos lá, Laís, Marcos também, fala aí. Clamídia, clamídia. Clamídia. Nossa, não tá vendo nada na cabeça aqui agora. Ô, Marcos, vai lá, tem 2 milhões de doenças, chuta aí. Laís, fala aí comigo alguma. Ó, tétano. Professor, catapora se enquadra? Catapora é viral. Então não tem nenhuma não, professor. Ó, Tétano você já falou, né, professor? Tétano tá aqui. Vocês estão vendo minha tela, não? Tô. Tétano, botulismo. O que é esse botulismo aí, professor? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Algumas eu vou comentar.
Cólera é, botulismo, professor? cólera. Boa. Cólera. E aí? Não. Difteria. Febre é? Não, né? Febre é sintoma, né? É. Difteria. Você tinha falado meningite. Meningite pode ser causado por vários micro-organismos. Vírus, meningite, vírus, fungo, protozoário. Mas a pior é a bacteriana. Aquela que aparece na TV quando tem um surto é a bacteriana. É a meningite meningocócica, que é uma meningite bacteriana super grave, super transmissível, tá? Coqueluche. Que não vou saber mais nenhum, acho. Bom, sim, eu vou Ô, lembrar. professor, Ah, essa coqueluche só dá em criança ou... na verdade, cara, coqueluche, difteria e tétano, você tem a vacina do calendário que é obrigatória, né? A tríplice bacteriana é uma vacina que é obrigatória, que é para tétano, difteria e coqueluche. Aí você quase não vê que as crianças são obrigadas a serem vacinadas. É difícil ter, entendeu? Aparecer alguém com essa doença. Ó, Pneumonia é? Não, né? também. É também? É. Ah, olha, chute bom. Leptospirose. Lembra a leptospirose? Do rato, das chuvas? Uhum. Pneumonia. Vou pegar uma aqui, quer ver? Salmonelose, que é famosa aí por conta daquelas maioneses caseiras de lanche, né, de lanchonete. Febre tifoide. Que na verdade é um tipo de salmonela também. Salmonelose. Assim, beleza. Tifo. Peste bubônica. Que é a peste negra, né? Lá da história, lá da Europa medieval e tal. A doença do carrapato. Já ouviu falar da doença do carrapato? É Não. febre maculosa. Tá vendo? Tem várias doenças aí que são bacterianas. Eu citei assim, as que eu lembrei aqui agora, tá? Mas tem até mais, que a gente for cavar aqui, a gente vai achar mais. Aí eu vou fazer o seguinte, vou comentar algumas aqui com vocês, tá? A adenorragia é uma DST. Aliás, atualmente a gente não usa mais... Tudo bem, DST? Tudo bem. Dá pra entender. tudo bem. Atualmente, a gente usa mais a sigla EST, infecção sexualmente transmissível, tá? Era antiga, a gente usava antigamente DST, doença sexualmente transmissível, mas atualmente se usa mais a expressão IST. A sífilis também é, a clamídia também é. Beleza? Todas são DSTs também. Em relação à tuberculose e à lepra, a tuberculose... Deixa eu fazer um negócio aqui, senão fica muito confuso. Deixa eu trazer para cá. Olha só. A tuberculose, ela é causada por uma bactéria que é transmitida por perdigoto, né, pela saliva, objeto contaminado e tal, que é chamada de Cara, esse onute às vezes... Professor, elefantíase é?
Elefantíase é uma verminose. Verminose. É o verme que fica na carne do porco, é isso? Não, Não. isso aí é Alface? da teníase. A elefantíase, ela é transmitida por um mosquito. Pensava que era. Ah, tá. Então, tá bom. A da carne do porco, ela causa uma doença assim chamada de teníase e cisticercose, 2 doenças aí. Ok. Então, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, que também é chamado de a gente às vezes bate um branco, bacilo de Koch. Bacilo de Koch. Assim. E a gente tem a hanseníase, por isso que eu destaquei aqui, que é a lepra, né? Hanseníase é a lepra, e ela é causada por uma bactéria do mesmo tipo, da mesma família, vamos botar assim, que é a Mycobacterium leprae. Que é conhecida como bacilo de Hansen. Koch e Hansen são nomes de pessoas, beleza? Pessoas que conseguiram desvendar aí como que a doença se manifesta, como que pega, como que ela evolui, etc. Vamos botar aqui bacilo de Hansen. A tuberculose, ela tem vacina, beleza? A tuberculose tem vacina. Vou botar aqui, ó. Que é a vacina conhecida como vacina BCG. Que é aquela vacina, galera, que deixa a marca no ombro, sabe? Vocês não têm uma marca aí no ombro? Uhum. Então, Uma dúvida. Ô, professor, Você toma uma vez para a vida toda ou você tem que tomar mais de uma vez? eu ia é perguntar isso. uma vez para a vida toda. Quando você Interessante. tinha lá 2, 3 dias de vida, também é obrigatória, né? Você já toma ainda lá na maternidade. Beleza? Então, a marca, ela significa justamente o quê? Que o seu corpo elaborou uma resposta imunológica, né? E te deu imunidade para a tuberculose. Quando a criança é vacinada e não dá aquela infecçãozinha da pele, para ficar com a marca, normalmente o médico vacina de novo, que é para garantir que o corpo respondeu, beleza? E uma pessoa que não é vacinada, Ah, o que pode acontecer? pegar a Lógico, tuberculose. isso é óbvio. Mas quais são os sintomas? Eu nunca pesquisei sobre isso, sobre tuberculose. Olha só lembrando, cara, que a BCG é uma vacina obrigatória. Então, como ela é uma vacina obrigatória, quando a vacina está no calendário obrigatório, se a família não vacina, o responsável pode ser até preso. Beleza? Então, assim, normalmente se vacina. E como é uma vacina que a criança toma ainda no hospital, antes de ir para casa, é mais difícil ainda não estar vacinada. Antigamente tinha o lance da parteira, né? Que o neném nascia em casa, etc e tal. Hoje em dia isso é muito raro. Bom, pelo menos até onde eu sei, isso é bem mais difícil de acontecer, bem menos comum. Mas a ideia é essa, os sintomas, quando você contrai pelo ar. Então, os sintomas é uma infecção pulmonar. Então, o indivíduo começa a ter tosse, começa a ter febre, prostração, beleza? Fotofobia, ambientes iluminados incomodam.
Aí essa pessoa não vacinou quando era bebê ainda, depois, aí ela tem, vamos supor, assim, é suposição, 15 anos, aí ela vacina, ela Sem problema. vai ser De boa, vai imunizada. ser igual. Igual. Por Ah, exemplo, houve no Brasil, recentemente, um surto de casos de tuberculose. Mas esse sim. surto de casos que ocorreu recentemente, ele está diretamente associado a um aumento no número de casos de pessoas portadoras do HIV, que deixa a imunidade baixa, né? Então, eu estava até falando isso na aula de vírus, eu disse assim, ó, o número de novos casos de AIDS no mundo diminuiu, mas no Brasil aumentou. Tá? E aí, na esteira aí desse número aumentar de casos de HIV, também houve um aumento de casos de tuberculose, já que o indivíduo fica com a imunidade comprometida. Beleza? Mas não é tão comum, em situação normal, não é tão comum ter, né? A pessoa não está vacinada, não é muito comum, não. Belezinha, meu camarada? No caso, as pessoas que fazem, vamos supor, com parteira, né? Depois que a criança nasce, tem que levar no posto para ser vacinada, né? Isso aí. Isso é o certo, né? Só que a gente tem que lembrar também, cara, assim, que o Brasil é um país muito grande. Então, como ele é muito grande, você tem pessoas hoje que vivem em ricões aí espalhados, né, pelo Brasil e tal, que às vezes nem têm acesso a essa vacinação. Por exemplo, assim, hoje você tem comunidades na Amazônia que estão a 3 dias de barco do posto médico mais próximo. Então, às vezes, você não tem essa vacinação, entendeu? Comunidades indígenas mais afastadas também, às vezes, sabe? Então, você pode ter a situação, mas lembrando que em condições normais, a maioria deveria estar vacinada. Está vacinada, deveria não, está vacinada. Ok? Entendi. Ok. Agora, para hanseníase, não tem vacina. Não existe vacina para lepra. Porém, como as duas bactérias são parecidas, a própria vacina BCG também oferece alguma proteção contra hanseníase também. Apesar da BCG ser para tuberculose, então te imuniza para a tuberculose, ela, como as duas bactérias são parecidas, ela oferece uma certa proteção para a lepra também. Tudo bem? Tudo. Então, oferece uma certa proteção aí para a hanseníase. Beleza? Lembrando, gente, que se nós estamos falando de doenças bacterianas, toda e qualquer doença bacteriana a gente trata com o quê? Antibiótico. Antibiótico. O antibiótico é para isso, né? Tratamento padrão é com antibióticos. Beleza? Tranquilão? Então, lembrando, hanseníase não tem vacina própria. Então, a gente meio que depende um pouquinho da BCG para me dar uma proteção. E aí, galera, a gente tem um pensamento meio equivocado em relação a hanseníase, tá? Que é a lepra, né? O pessoal fala assim, pô, hanseníase é coisa do passado, né? Antigamente tinha uns leprosários, onde os portadores eram isolados do restante da sociedade, etc e tal. Mas a hanseníase, o Brasil é o segundo país em maior número de casos no mundo.
ele só perde para a Índia. É o país onde o número de casos de hanseníase é mais alto. Mas, pô, eu estou falando de um país, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Aqui no Ô, Brasil você tem professor, 200 milhões de pessoas, né? por que, assim, a maioria das coisas em doença e tudo, o Brasil sempre está próximo à Índia? É porque, não sei, pela É porque, população? na verdade, a condição socioeconômica ela é relativamente parecida, né? Ela é Hum, relativamente parecida. Então, assim, você tem um país dito país emergente, onde as desigualdades são muito grandes. Então, Índia é igual ao Brasil, né? Você tem gente muito rica e gente muito pobre. uhum, E você tem um déficit, cara, nesse caso, de habitação, de saneamento, sabe? Então, esses aglomerações urbanas, enfim, essas condições de maior precariedade, tanto do ponto de vista habitacional, quanto do ponto de vista econômico, etc., de saneamento também, acaba favorecendo a proliferação de determinadas doenças. uhum. Beleza? Sífilis. A sífilis, tudo bem? Tuberculose e hanseníase? Tranquilo. Beleza. No caso da sífilis, ela também merece um comentário aqui, tá? Qual é o comentário? Nós vivemos uma pandemia de sífilis no Brasil há 3 anos. Olha só que doideira, né? É uma DST, especificamente no caso do Brasil. Nós no Brasil vivemos uma pandemia de sífilis há 3 anos já, o que é um absurdo. O que é um absurdo a gente não controlar o número de casos no Brasil, até porque tem tratamento, né? Não é igual ao Covid, que não tem tratamento, dependemos de uma vacina. Sífilis não tem vacina. E isso também está associado àquilo que eu falei com vocês. Lembra que eu falei que o número de casos de AIDS no Brasil aumentou? Então, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com uma menor utilização de preservativos. Tá? A razão para o aumento de doenças sexualmente transmissíveis no Brasil tem a ver com uma incidência reduzida do uso de preservativos, por incrível que pareça. Tá? Essa doença ela tem 3 estágios. Ela tem 3 estágios que a gente chama de sífilis primária, secundária e terciária. E elas são muito características. E aí, galera, muita gente, eu vou mostrar para vocês, porque muita gente acaba não procurando tratamento porque não reconhece os sintomas. Ó, vou botar aqui. Olha só, na sífilis primária, você tem um tipo de lesão que acomete a genitália e a língua. São 2 tipos, 2 regiões comumente afetadas. Mais a genitália. Esse tipo de lesão aqui, ó, é tipicamente da sífilis primária, o primeiro estágio da sífilis. Quando o indivíduo não procura ajuda médica e tal, porque é fácil resolver, né? Basta fazer o tratamento. E aqui tem uma razão para as pessoas, às vezes, não procurarem tratamento, porque essa ferida aí, que vocês estão vendo, ela é uma ferida dolorida, só que dura 10, 15 dias. Em 2 semanas ela sara sozinha. E aí o indivíduo acha que já curou, que o que ele pegou curou. Aí ele não procura ajuda médica. Aí, quando ele
se eu acho aqui, ó. Aí, como ele não procurou ajuda médica, ele acaba desenvolvendo a sífilis secundária, que aparece essas feridas nas mãos e pés que vocês estão vendo aqui, ó. Que é característico de sífilis secundária. E só que aí tem um detalhe. Essas lesões, elas não são doloridas. Elas aparecem na palma da mão, na planta dos pés, e elas não são doloridas. E como elas não são doloridas, às vezes o portador, não está incomodando, está tudo bem. E aí ele chega na sífilis terciária, que é bem difícil de tratar, e se o cara não tratar, ele morre. Se ele não tratar, ele morre. Tá? Sífilis terciária, galera, também é conhecido como neurosífilis. Aí ele começa, quer ver? Ele começa a causar lesões, tipo, eu queria essa foto que eu vi ali. Ó. Parece que pode afetar o sistema nervoso, né, professor? Ah, é isso aí. Ó, vou pegar aqui uma foto para chocar mesmo. Ó, olha como é que a doença afetou, além de afetar o sistema nervoso, afeta as estruturas de cartilagem do indivíduo. Olha o Nossa, nariz da mas essa pessoa. mulher aí... É um caso extremo em que, assim, se sobreviver, vai ficar com sequela para o resto da vida e a chance de morte é enorme. Também chamado de neurosífilis. Porque vai comprometer o sistema nervoso, beleza? Central. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já estudaram lá em português os períodos literários, sabe? Romantismo, arcadismo, não sei o quê, não sei o quê. Num período correspondente ao romantismo, vários daqueles autores da época do romantismo morreram de sífilis. Porque todo mundo era meio boêmio, né? E tal, então eles acabavam, não se tinha preservativos naquela época, então acabavam espalhando sífilis com mais facilidade. E também não tinha antibiótico, né? A história da medicina, hoje, ela pode ser dividida entre antes e depois dos antibióticos. Então, sífilis é uma doença que vale a pena comentar por conta da ocorrência no Brasil. Perguntinhas? Mas isso é feio, cara. Eu olhando ali a foto, pensei que era a boca da mulher que estava deformada. Eu cheguei mais perto do nariz dela. Era o nariz, isso aí, é o nariz. Isso aí. Beleza? Então, a gente está elencando aqui, pessoal, algumas doenças para a gente falar sobre elas, beleza? Outras duas doenças também legais de serem faladas é o tétano, que tem vacina, né? E o botulismo, que eu acho que a Laís me perguntou. Você está aí ainda, né, Laís? Ô, professor, a febre maluca ela é o quê? Febre maluca? Eu fui pesquisar sobre alguns vírus, né? Aí tá lá, febre maluca. Cara, Eu fiquei nunca curioso, ouvi né? falar. Nunca nem ouvi falar. Depois eu dou uma pesquisada aqui para ver o que é. Ó, o tétano, ela é causada por uma bactéria chamada de Clostridium tetani. Pessoal, o nome científico tem que estar sublinhado, tá? O primeiro nomezinho é letra maiúscula, o segundo é minúsculo e tem que estar sublinhado. E o botulismo é causado também por uma bactéria do mesmo grupo, Clostridium botulinum.
Botulismo. Tá aqui. Essas bactérias, pessoal, ambas, elas são anaeróbias, ou seja, na presença de oxigênio, morrem. São bactérias muito comuns no solo. Qualquer porção de solo, a gente vai encontrar caminhão dessas bactérias e elas são anaeróbias. Só que no solo tem ar, certo? Certo, gente? Certo. E se Certo. tem ar, para ela não morrer, ela fica meio esporulada, ela fica meio, como é que eu vou falar assim, latente, tipo como se estivesse hibernando. Então ela fica na forma de esporos. Vou fazer aqui só para uma analogia, tá? O esporo seria tipo uma proteção, né? O esporo é tipo assim, ela fica lá quietinha, paradinha, sem fazer nada, para que o oxigênio não a mate. Entendi. Hibernando, vamos botar assim. Entendi. E ela é tipo assim, por exemplo, quando a bactéria ela vira um esporo, a ideia é que essa forma que ela assumiu a proteja do oxigênio do ar. Porque como ela é uma bactéria anaeróbica obrigatória, né, quer dizer que se ela entrar em contato com oxigênio, ela morre. E o ar tem 80%, tem 20% de oxigênio. Então, para ela não morrer, ela esporula. E ela fica esperando o momento para sair dessa forma de vida. Então, por exemplo, como é que a gente pega tétano? O metal enferrujado em contato, aí a pessoa não limpa. A gente sempre associa com metal enferrujado, não é? Isso. Por que essa associação? Porque para você formar a ferrugem, você consome oxigênio. Entendeu? Então, se você formou ferrugem de metal, é porque ele consumiu oxigênio. Se ele consumiu oxigênio, teoricamente, não tem oxigênio ali. Então, seria mais fácil encontrar a bactéria. Mas, na prática, pessoal, qualquer objeto pérfuro cortante, qualquer um, tem potencial para transmitir o esporo do tétano. Pode ser metal enferrujado ou não, pode ser vidro, pode ser madeira, pode ser concha, até concha lá na pedra, lá na praia, ela pode transmitir o tétano, tá? Isso eu não sabia, eu pensava que era só com metal enferrujado. A maioria pensa isso, né? Assim, é bem comum isso, porque a gente associa essa questão da ferrugem. É que quando a gente está na escola, o que eles passam mais é o metal enferrujado. Isso, verdade, você tem razão. Você tem razão. Mas eu estou dizendo assim, que qualquer objeto pérfuro cortante transmite. Qualquer um, tá? Então, a transmissão é dada por objetos pérfuro cortantes. Qualquer um. Metal ou não, enferrujado ou não. Ok? E aí, galera, imagina, quando é que a pessoa tem medo de pegar tétano? Quando o corte é superficial. Quando você dá um arranhadinho, você pensa em pegar tétano? Não. Quando o corte é maior. É quando o corte ele é profundo. Por quê? Porque lá dentro tem pouco oxigênio. E se tem pouco oxigênio, o que a bactéria faz? Sai da sua forma de esporo e vai para a sua forma normal, causando a doença. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Uhum. Beleza. E aí, galera, isso que justifica o uso da oxigenada. Porque quando você passa oxigenado no machucado, aquelas bolhas que você vê aparecendo são bolhas de gás e oxigênio. Então fica muito gás e oxigênio no machucado. Justamente para quê? Para matar a Clostridium. É para ela que você usa a oxigenada. Entenderam? Entendi.
Beleza? O que justifica o uso da oxigenada é justamente a Clostridium, tá? Beleza. O que o tétano causa? O tétano causa o que a gente chama de tetania. Daí o nome da doença, né? O principal sintoma é a tetania. Sabe o que é a tetania, galera? É um quadro de contração muscular involuntária, tipo uma cãibra. Beleza? Tipo uma cãibra. Imagina o seguinte, quando vocês têm uma cãibra, dói, não dói? Ele atrofia o músculo, é isso? Não. Não. Pensa na cãibra. Quando Certo. você tem uma cãibra, dói, não dói? Demais. Mas foi um músculo só. Imagina isso acontecendo em todos os músculos ao mesmo tempo. Nossa, não dá nem pra andar. Isso é tetania. Isso que é tetania, tá? Aqui, ó, aqui é um cachorro com tetania. Olha como é que ele tá. Nossa, e essa... Quando você pega, então, essa tetania, você fica... É o tempo todo que você tem essas contrações? Fica direto. Fica Tá direto. doido, né? Isso aqui aqui eu tô mostrando um cachorro. Tem uma pintura, quer ver? Acho que eu vi isso aqui em algum lugar, peraí. Ó, essa pintura aqui... Ah, mas aqui tá misturado aqui. Queria só a foto. Ó, aqui. É que eu não consigo cortar a foto. Tá, vou pegar essa aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. Olha só, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, isso aqui é uma pintura, uma representação de um paciente lá na Idade Média com tetania. Olha como é que ele fica todo contraído. Olha, inclusive, vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Ó, inclusive, a musculatura da face fica contraída, tá vendo? A gente chama isso aqui, ó, de... Tá vendo que ele tá assim, ó? A gente chama isso de riso exergônico ou riso sardônico. Ele tá morrendo de dor, mas tá, ó, com a musculatura da face toda arreganhada, né? Por conta do quadro de tetania. Aí isso também vale pro cachorro aqui, né? Provavelmente por causa da doença intensa que a pessoa contrai o músculo, né? E começa na verdade, a bactéria tetânica, ela produz uma toxina. Aí é essa toxina que causa essa situação. Deixa eu ver se... Vou trazer para cá, peraí. Aqui, ó. A bactéria tetânica, ela produz uma toxina, chamada de toxina tetânica, e é essa toxina tetânica que causa esse quadro de contração muscular involuntária. E aí, pessoal, quando a pessoa tem, então ela tem, na verdade, a toxina mais a bactéria, concordam? Porque foi a bactéria que produziu, certo? Então, você tem a bactéria, Clostridium, na pessoa, que está produzindo a toxina, e a toxina que está causando o dano. Então, nesse caso, o que o cara vai fazer? Nesse caso, o cara, ele tem que fazer um tratamento combinado. Como assim um tratamento combinado? Ele tem que usar o antibiótico para matar a bactéria, mas isso resolve o problema? Não, porque a toxina ainda tá. Exato. Aí o cara usa antibiótico, que vai matar a bactéria, e o cara vai usar soro. Ô, professor, mas nesse caso aí é irreversível a situação? Não, reversível. Mas provavelmente o tratamento não é imediato, né, bro? Também para a pessoa deixar chegar nesse ponto é meio sonso, né?
É. É isso aí. Então, ele tem que usar as duas coisas combinadas. O antibiótico, que vai matar a bactéria, e o soro antitetânico, que tem anticorpos para destruir a toxina. Aí o tratamento é combinado. Soro e antibiótico. Beleza? Beleza. No caso do botulismo, Laís, você está aí ainda ou já foi embora, Laís? Eu tô aqui, professor. Você que me perguntou do botulismo, não foi? Foi. Então, o botulismo é uma doença que a gente pega, que a gente contrai por meio de alimentos contaminados. Alimentos contaminados, geralmente alimentos industrializados. Alimentos que estão em embalagens fechadas. Lembra que eu falei com vocês que essas bactérias são anaeróbias? E na presença de oxigênio ela morre? Uhum. Então, tá vendo uma coisa? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, que alimentos industrializados com a embalagem estufada... Professor. Oi. Pode falar. Então, aí o que causa, na verdade, esse botulismo? Alguns sintomas, por exemplo. Eu vou chegar lá. Deixa eu só mostrar um negocinho antes aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa foto aqui. Eu quero falar um negócio para vocês. Ó. Alimentos estufados. Ver se eu acho algum aqui que mostre. Pô, não é possível que não mostre nenhuma foto. Vamos mudar. Embalagens estufadas. Ó. Aqui dá para ver legal. Vocês vão ver que isso aqui é um pedaço de carne, né? Uhum. Só tirar daqui. Ó, aqui é um pedacinho de carne. Ó, aqui é um molho de tomate. Deixa eu botar pequenininho aqui. Nossa. Para não atrapalhar o que eu escrevi. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui na minha figura, ó, a carne com a embalagem estufada, o molho, como é que é? Não sei o que de tomate. Molho de tomate aqui estufado. E quando a embalagem está estufada, isso indica... Extrato de tomate. Extrato de tomate, isso. Isso indica a presença da Clostridium, tá? De alimento contaminado com botulismo. Então, a bactéria está aqui dentro. E essa bactéria, ela produz também uma toxina. Então, ó, a Clostridium botulino, que é a bactéria que causa o botulismo, ela produz uma toxina, que é a toxina botulínica. E a toxina botulínica, ela tem um nome comercial, não tem? Sabemos ou não? Nome comercial? Como assim, professor? Botox. Ah,
o Botox é a toxina botulínica, literalmente. Beleza? Então, o que acontece? Eu botei aqui do palmito, galera, porque o que é comum aqui no estado? O negócio da torta capixaba, sabe? Na Páscoa e tal. Muitos produtores de eucalipto, o que eles... muitos produtores de palmito... Ai, meu Deus. Acredito que travou. Travou não, a gente tá assistindo. Não, travou um OneNote aqui. Tá bom. Muitos produtores de palmito, o que eles fazem? Eles invasam o palmito em casa para poder dar valor agregado, né? Para poder aumentar o valor agregado do produto na hora de vender. O problema de você fazer isso em casa é que o risco de contaminação é enorme. Então, vamos supor, se o cara não fez uma asepsia adequada das mãos, dos objetos que ele usou e tal, o risco da bactéria entrar no alimento é enorme. E quando eu encho de líquido e fecho o vidro, o que eu tirei do vidro? Eu tirei ar. E a bactéria é anaeróbia, então eu dou comida para ela e tiro o oxigênio que a mataria. Percebem? Então, eu favoreço muito a bactéria nesse caso. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem muitos casos de pessoas que são contaminadas com botulino por causa do palmito, que foi invasado de maneira inadequada dentro de casa e foi vendido dessa maneira por produtores rurais, por exemplo. Desculpa, eu não entendi o que as pessoas fazem em casa que... Porque sabe quando chega a época da Páscoa, as pessoas não começam a vender palmito? Certo, até eu entendi. Eu tô falando então, o que eles fazem em aí casa o aqui. cara, por exemplo, como é que o cara vende palmito? O produtor aqui rural, por exemplo, ele corta a peça e vende a peça lá na feira, na rua, não é assim que ele vende? Isso. Então, algumas pessoas, alguns produtores, pegam a peça, descascam, processam esse palmito para vender do jeito que eu estou mostrando ali na foto, envasado. Só que isso tem que ser feito na indústria, porque tem todas aquelas regras de asepsia, de limpeza, né? Aqueles cuidados todos. Quando o cara faz isso em casa, ele faz isso em casa para quê? Porque aí ele ganha mais. Porque o produto o produto processado é mais caro, né? O palmito em conserva é mais caro. Então ele faz isso para aumentar a rentabilidade. Só que como ele está fazendo em casa, o risco de contaminação é muito maior. Sim, por causa das mãos. Da mão, da faca, do processo que ele usou dentro de casa para fazer. Sacou? Por isso que assim, é bem perigoso a gente comprar palmito, porque como é vidro, ele não vai estufar. Então não vai aparecer igual apareceu aqui na carne, igual apareceu aqui no extrato de tomate, não vai aparecer. É vidro, né? Então ele não vai estufar. Então o risco de contaminação é enorme. Por isso que é bem complicado você comprar palmito em conserva quando não é de supermercado. É bem arriscado, tá? E aí, gente, o que acontece aqui? Ó? Essa toxina botulínica, o que ela faz? Aí, ó, tá travado. Deixa eu ver se eu consigo reabrir aqui. Isso aqui eu vou ter que esperar. Olha só, o que eu falei que a toxina tetânica faz? Causa contração, não é? Isso. A toxina botulínica, ela impede a contração. Ela tem um efeito contrário, ela não deixa o músculo contrair. Por isso que é aplicado o Botox, que é a toxina, para suavizar a marca de expressão. Ó. Quando eu falo com vocês, ó, aparece ruga em tudo quanto é lugar. Isso acontece por quê? Porque o músculo da face está contraindo. Isso. Se eu chegar aqui e fizer aplicações de Botox, a toxina botulínica não vai deixar esse músculo contrair. Tipo Ana Maria Braga. Já assistiram Ana Maria Braga? Sim. Repara a cara da Ana Maria Braga. Ela pode gargalhar, ela pode rir, ela pode chorar. A expressão facial dela não muda. Por quê? Porque ela faz uma aplicação meio exagerada de Botox no rosto. Esse Botox, ele age
como que eu não entendi? Ele tipo que atrofia o músculo ou Não, o músculo não. Não, ele não deixa o neurônio estimular, porque para você contrair, o ele neurônio tem que pede o estimular. estímulo, entendi. Ele não deixa o estímulo chegar no músculo, aí o músculo não contrai. Então, por exemplo, se a pessoa contrai a doença e não é tratada, ela tem uma parada cardiopulmonar. Ô, professor, Ei. mas isso não tem risco de passar... Por exemplo, a pessoa faz um botox, não tem risco de passar pro restante do corpo, não? Não, porque é muito pouquinho. Ah, É muito pouquinho. Então, a aplicação local, o efeito é local. No caso do alimento, não. No caso do alimento, é muito. Aí, você pode ter uma parada cardíaca e respiratória e morrer. entendi. Beleza? Galera, tá dando horário aqui. Vou parar por aqui, beleza? E na próxima quarta-feira a gente segue com as doenças bacterianas, tudo bem?